Continuação, Epístola de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam conforme o exemplo que tendes visto em mim. Pois muitos há de quem muitas vezes vos tenho falado, e ainda agora falo com lágrimas, que procedem como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Têm por Deus o ventre. Gloriam-se daquilo de que se devem envergonhar, gostando só das coisas terrenas. Quanto a nós, o nosso viver é nos céus, de onde também esperamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante a seu corpo glorioso, pelo poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Portanto, irmãos meus, muito amados e queridos, alegria e coroa minha, permanecei assim firmes no Senhor, caríssimos. Rogo a Evódia e suplico a Sintiquem, sejam unidas no Senhor. E peço também a ti, meu fiel companheiro, que as ajudes, porque comigo trabalharam em prol do Evangelho com Clemente e meus outros colaboradores, cujos nomes estão no livro da vida. Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo falava Jesus ao povo, quando se aproximou dele um príncipe da sinagoga, e o adorou, dizendo: Senhor, agora mesmo faleceu a minha filha, mas vinde, imponde a vossa mão sobre ela e viverá. Jesus levantou-se e seguiu-o com os seus discípulos. E eis que uma mulher, que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegou-se por detrás dele e tocou-lhe na orla do vestido. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar no seu vestido, ficarei curada. Voltou-se Jesus e, vendo-a, disse: tem confiança, filha, tua fé te salvou. E naquela hora a mulher foi curada. Quando Jesus chegou à casa do príncipe e viu os tocadores de flauta e muita gente em alarido, disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas depois que fez sair a gente, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E divulgou-se a notícia deste milagre por toda aquela região. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se sentar. Caros fiéis, no Evangelho de hoje, nas peças cantadas durante a liturgia, a Igreja nos ensina uma forte confiança que devemos ter no amor de Deus. Sim, Deus nos ama com todo o seu ser. Seu amor por nós se identifica ao que Ele é. Deus é amor. Sim, é amor. Só sabe fazer o bem. E Ele tem um desejo infinito de ser amado. Deus tem um desejo infinito de ser amado. Seu amor é infinito. Ele amou-nos até a morte da cruz. Amou-nos até a instituição do Santíssimo Sacramento do altar. É um noivo de sangue para nossas almas. Deste amor infinito, manifestado e comunicado, nascem realidades que nos deveriam fazer tremer. Igualmente amoroso, Deus é infinitamente justo. Estamos no mês de novembro, o mês das almas do purgatório. Na missa de finados, o coro cantou a sequência Dies Irae, o dia da ira. E nessa sequência, o coro cantou: quanto terror me dá de pensar no futuro e de pensar no juiz que nos deverá julgar. Pensamos pouco nisso. Deus se vinga.
Talvez para amaciar nossa consciência, nós preferimos esquecer disso. Os mundanos dizem: só Deus me julga, ninguém pode me julgar. Não vou me confessar com o padre. Deveria tremer essa história de só Deus me julga. Santa Teresa dizia aos pregadores: preguem o que vocês quiserem, mas preguem o que os senhores quiserem, mas preguem sempre sobre as coisas relacionadas com a morte e a eternidade. Duas coisas impressionavam Santo Tomás de Aquino, o divino Santo Tomás, de uma maneira toda especial. Primeiro, o religioso que não vive pensando em Deus. Recado para nossas almas de consagrados. O religioso que não vive pensando em Deus, São Tomás de Aquino não entendia. E segundo, alguém que está em pecado mortal e que dorme. Coloca a cabeça no travesseiro. Ele não entendia isso. Amando todo o bem que ele é, ele ama infinitamente sua justiça e o exercício da sua justiça. Por isso, os justos castigos de sua justiça são um bem excelente. Sim, todas e cada uma das pavorosas torturas do inferno, que durarão para sempre e sem descanso. Os condenados não têm um segundo de descanso, são torturados a cada segundo. E a lembrança de que essa tortura vai demorar para sempre, vai ser para sempre, os deixa em um sofrimento inigualável. Enquanto exercícios da justiça de Deus são bem. As almas que estão no inferno são castigadas de uma maneira que nos é impossível sondar. E é bom que elas sejam castigadas assim, é bom, elas mereceram, é bom que elas sejam torturadas para sempre. Os sofrimentos do inferno são piores do que os sofrimentos de Jesus e Maria. Nossa Senhora não sofreu a pena do dano, ela não sabe o que é não ter Deus. O primeiro homem que entrou no inferno tem a impressão de ter acabado de entrar. Há uma dor toda particular, é a dor na terra, é a dor dos pais que perdem seus filhos repentinamente. Eu conheci uma senhora que, quando lhe contaram que seu filho, que havia saído bem de casa pela manhã, tinha sido atropelado e morto, ela ficou fora dela. Eu vi a cena. Ela queria arrancar a pele e os cabelos, tanto que ela queria sair daquela dor. É instintivo, é terrível. A morte é um castigo feito para fazer sofrer. A morte na terra é um castigo do pecado. É como se a justiça de Deus nos dissesse: não brinca comigo. Deus sabe demonstrar seu amor de maneiras diviníssimas. O convite a sermos seus filhos adotivos. Imaginar o grande dom que Deus nos faz de nos convidar para sermos seus filhos na eternidade. Não seus servos ou seus escravos, que já seria uma dignidade quase infinita, mas seus filhos. Pensar na redenção, em que Ele enviou o seu Filho para derramar todo o seu sangue, como um para-raio da sua justiça, para nos livrar das penas do inferno. Pensar na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na instituição do Santíssimo Sacramento dos altares. Ele sabia que ele ia ser ultrajado, tratado com indiferença, mas por amor a nós, por amor a almas que comungariam em um grande fervor, ele instituiu. A Santíssima Virgem nos deu a sua própria mãe como nossa mãe, que nos ama de um amor incomparável. Se juntar o amor de todas as mães da terra por um só filho, comparado ao amor que Nossa Senhora tem por cada um de nós, é uma pedra de gelo. Um amor incomparável de Deus, infinito. Mas Deus sabe castigar também de uma maneira incomparável. Bem, a morte na terra, a dor que essa mãe sofreu, sabendo da perda de seu filho, inesperada, é uma pequena demonstração
do que Deus é capaz quando quer castigar. E por quê? Porque Ele é perfeito. É preciso que quem rejeita seu amor, tudo que nós falamos aqui anteriormente, essa paciência e misericórdia incansável de Deus, sustenta no ser alguém cometendo um pecado mortal. Alguém que comete um pecado mortal, enquanto está cometendo pecado mortal, no ser, ele está sustentando, ele está dando a vida àquela pessoa, e a pessoa abusando do dom da vida para ofendê-lo. Misericórdia incansável, paciência incansável, mas quando a pessoa morre, quem brinca com Deus é preciso que seja torturado eternamente, sem descanso. Ele merece. O inferno glorifica a tremenda justiça de Deus. Nada de sentimentalismo, nada de romantismo. Os condenados estão lá porque desprezaram a Deus. Eles odeiam a Deus. Quem ainda não leu, leia o Tratado do Inferno, segundo as visões de Santa Francisca Romana, Oblata Beneditina. Mas só se você estiver em seus dias de equilíbrio. Porque o que ela fala ali, eles foram ingratos, miseráveis, infelizes. Os modernistas, inimigos das almas, como são, querem fazer desaparecer o inferno, dizendo: o inferno não existe porque Deus é bom. Ora, o inferno existe justamente porque Deus é bom e infinitamente bom. Não é possível. A justiça infinita de Deus reclama que alguém que despreza esse amor infinito que Ele dispensa fique impune. Deus poderia ter aniquilado o gênero humano na hora do primeiro pecado, porque Deus não aniquilou o gênero humano. Tem vários motivos, mas sobretudo Ele não aniquilou o gênero humano no momento em que Adão ousou pecar contra Ele, porque Ele viu nesse momento, Deus está na eternidade, o coração de Jesus e Maria. Foi o coração de Jesus e Maria que segurou o braço de Deus. Por quê? Porque a glória que Jesus e Maria dá a Deus supera a ofensa feita pelos homens. E por isso que Deus perdoa sempre, em qualquer momento, o pior bandido, o pior sem vergonha, o pior criminoso. Matou a mãe, matou o pai, matou os filhos, matou todo mundo, matou minha mãe, matou meu pai. Se arrependeu, Deus perdoa. É assim. Por quê? Porque o amor que o coração de Jesus dá a Deus, e o coração de Maria dão a Deus, o coração de Jesus e Maria, supera todas as ofensas. Então, e Jesus pede: eu quero o perdão sempre que o pecador precisar. E Deus dá. É uma maravilha. É a missa. Na missa, o padre expõe aos olhos da Santíssima Trindade o coração de Jesus. Essa é a oração da missa. Ele expõe o coração de Jesus e Deus, de juiz, vira Pai para as almas que querem. Deus está fora do tempo. Sim, a alma em estado de pecado mortal merece o inferno. Esta pobre infeliz virou as costas para o bem infinito. Vão torrar no inferno? Torrar. O fogo do inferno queima, mas ele conserva, diz Santo Tomás. Ele queima e conserva. Ele não destrói. O efeito que deveria seguir normalmente a causalidade do fogo, que é queimar, Deus suspende. O fogo do inferno não queima, não destrói. Queima, mas não destrói. Conserva, como sal. Ao mesmo tempo que provoca dor, conserva a capacidade de sofrer da vítima. Em toda a sua intensidade, a flor da pele. E Deus cercou o inferno, permitiu que o inferno fosse cercado de coisas pavorosas, por amor a nós, para que nós não queiramos ir para lá. Nossa Senhora de Fátima, essa divina pedagoga, mostrou o inferno para Jacinta, 6 anos de idade. Nunca mais foi a mesma.
E ao mesmo tempo que mostrou o inferno para Jacinta, comunicou a ela uma grande luz e uma grande graça de sofrer pelos pecadores. Nossa Senhora não poupou Jacinta, não poupou. Ela ficava... É impressionante, Jacinta, quando a gente lê os últimos dias dela, 7 anos, sozinha no hospital de Lisboa. Ela diz, Nossa Senhora disse que eu morro sozinha, sem ver papai e mamãe que eu tanto quero. Vai morrer sozinha, Jacinta, para salvar as almas. 6 anos. Nossa Senhora é divina pedagoga. Os pais têm medo de falar do inferno para os filhos. Realmente, tem que ter uma certa prudência. Mas Nossa Senhora mostrou o inferno em Fátima, no dia 13 de julho. Jacinta, Lúcia disse que se não fosse, Nossa Senhora avisou antes, vocês vão para o céu, fica tranquilo. Vou mostrar, mas vocês vão para o céu. Se não fosse isso, tínhamos morrido. Pensemos no amor de Deus por nós, pensemos que Ele nos convidou para sermos seus filhos. Ele como que tudo deu, Ele não podia dar mais nada. Ele não pode dar a glória dele. A única coisa que Ele não fez foi transferir a glória que Ele tinha direito a nós. Isso Ele não pode fazer. O resto, deu o Filho, deu o Espírito Santo, bens do corpo, deu o ser, deu bens da alma, os bens da graça, os bens da glória. Na coleta de hoje da missa, na oração que o padre faz depois do Glória, nós pedimos perdão, perdão pelos nossos pecados. A igreja coloca essa oração na nossa boca, porque ela fala em nome dos seus filhos. Por quê? Porque o perdão é o primeiro passo para ir para o céu. Pedir perdão é o primeiro passo para ir para o céu, porque nós já nascemos inimigos de Deus. O primeiro passo para a recuperação da graça e da amizade com Deus é o pedido de perdão. É o início da sabedoria, o temor de Deus, disse o salmista. Por isso, muita atenção. Guardem com 7 chaves essa inclinação que os senhores têm, eu penso que os que estão aqui têm, ao temor de Deus, ao arrependimento. O arrependimento eficaz que me leva à confissão, ou ao menos que me dá a graça de rezar para que eu faça uma boa confissão, se eu tenho medo ou vergonha, é uma graça diviníssima. Porque tem pessoas que têm vergonha de se confessar, mas querem, já é uma graça. Reza para a vergonha passar. E ela vai passar, porque Deus quer que você se confesse. Guarde essa incitação ao bem. Reze, reze e reze. Faz o que pode e o que não pode. E o que não possa. Reza. Reza muito. Tem gente que tem medo de se confessar, mas quer se confessar. Não pode comungar em estado de pecado mortal, mas também tem vergonha de se confessar. Pouco importa o que pensem as criaturas. O Senhor é o que o Senhor é diante de Deus. Reze. Peça a graça à Nossa Senhora. A graça vai vir, eficaz. Já é uma graça querer se confessar. Você não consegue querer se confessar. Quem quer se confessar está tendo uma intervenção de Nossa Senhora naquele momento. É uma graça muito grande. Os mundanos não querem se confessar. O que fazer então, Padre? Sobretudo, não se apavore e não se inquiete se você tem vergonha. Pois esse desejo de se confessar, como eu disse, já é uma graça divina. Reze, use o escapulário verde, use a medalha milagrosa, implore a Nossa Senhora pelo rosário, e ela vai, nem que seja fazendo um milagre, movendo o mundo inteiro, mas ela vai fazer para você se confessar. Combatam com grande violência a tolerância ao mal nas suas vidas. Combatam essa moleza em progredir. Nós que vivemos essa realidade privilegiada de morar perto do mosteiro, temos uma obrigação moral de sermos o exemplo para o mundo. A sociedade está destruída. Está destruída. Se não, ai de nós, infelizes de nós. O peso de ter morado aqui vai ser terrível, terrível. Se somos tíbios, se conservamos essa tibieza,
O machado já está posto debaixo das nossas árvores. Disse São João Evangelista, o machado já está posto debaixo da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortado e lançado ao fogo. Está no Evangelho, inspirado pelo Espírito Santo. É a realidade, é o Evangelho quem diz. Nós somos obrigados por um preceito divino de tender à perfeição. Atenção, não de ser perfeitos agora, mas de tender. A sua alma deve estar sempre indo para cima, obrigado por um preceito divino. E duplamente obrigados, em nosso caso, porque em meio à maior catástrofe da história, depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vivemos a pior catástrofe da história, nós assistimos o assassinato do corpo místico de Jesus Cristo, da Igreja Católica, que o corpo físico passou, o corpo místico vai passar. Nós assistimos, quando vemos a situação da Igreja Católica, que é o corpo místico de Jesus Cristo, nós assistimos o Calvário da Igreja. E nós vivemos como católicos aqui. 4 missas são rezadas geralmente todos os dias na região do Mosteiro. 4 missas. Tem 4 padres disponíveis para confessar quando se quiser. Tem o Santíssimo Sacramento realmente presente, porque nas igrejas modernas a gente não sabe quem foi o bispo que ordenou o padre, se ele tinha intenção de ordenar, se o padre tinha intenção de consagrar o Santíssimo Sacramento. Aqui o Santíssimo Sacramento está. Ficou sabendo que vai morrer, só chamar um dos 4 padres para receber a extrema-unção. É um amor que Deus dispensou a nós, que absolutamente nos constrange mais ainda à perfeição, a não tolerar um pecado em nós. Eu estou achando que a missa durante a semana no mosteiro está muito vazia, tanto a de 6h30 quanto a de 10 horas. Impressionantemente vazia para a quantidade de gente que tem aqui. Para os homens que saem 6 da manhã e que voltam às 10, eu entendo. Mas se você pode, se consegue com esforço ir à missa e não vai por falta de força, cuidado. Realmente cuidado, não brinca com Deus. Deveria ser normal ir na missa todo dia. Salazar, presidente de Portugal, ia. Garcia Moreno, presidente do Equador, ia. São Luís rezava o ofício divino completo todos os dias. Rei da França. Comungar todos os dias deveria ser a coisa mais normal para um católico. Tem uma maldita de uma seita protestante perto, que foi fundada no Espírito Santo. Um dia eu passei em frente a essa seita, 6h30 da manhã. Tinha umas 15 pessoas ajoelhadas olhando para o altar. Me arrepiei. Falei, não é possível. Isso não tem nada. A gente tem Deus exposto, eles têm o diabo exposto. Eles têm o diabo. 6h30 da manhã, pai de família dessa seita, ajoelhado. Todo dia eles vão no culto. É a Maranata. Foi fundada no Espírito Santo. Um horror. Eles são conhecidos pelo ódio que eles têm à Igreja Católica. São tantas maneiras que o diabo usa de rir de Nosso Senhor, né? Por isso que ele suou sangue no Jardim das Oliveiras, quando ele viu isso. Quando ele viu que na seita protestante os fiéis estavam lá e o Santíssimo Sacramento vazio. É de cortar o coração ver a igreja vazia o tempo todo. Bem, visitem Jesus no Santíssimo Sacramento. Nós viemos para cá para isso, por Jesus. Eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a participação de todos nas 24 horas que aconteceram 2 vezes um seminário de adoração pelo Brasil. A generosidade de todos que foram lá foi muito edificante. Ver pais de família, mães de família, crianças rezando diante do Santíssimo Sacramento de madrugada. Muito bonito. Façamos então um exame real de consciência e vejamos se é realmente o dever de Estado que nos impede de nos dar mais. Eu falo para o bem dos senhores. Eu falo para mim em primeiro lugar. Não sei se os senhores conhecem uma senhora que se chama, Glória Polo. Infelizmente ela não está na tradição. Parece que o clero moderno impediu que ela avançasse nesse sentido e entendesse completamente o que ela viu. É terrível. Ela teve contato com os padres da fraternidade, mas infelizmente foi como que bloqueada.
Ela fala que Deus cobrou dela, porque ela viu o juízo dela. Ela fala que Deus cobrou dela um caroço de arroz que caiu do prato dela. E que ela talvez viu e desprezou. Quer dizer, não passa nada, nada em nada. Entre nós pode haver difamação, calúnia, fofoca. Muito cuidado com isso. Muitas vezes somos ferozes juízes para os outros e vovozinhas para nós mesmos. Tadinho de nós, temos pena de nós. Sejamos sinceros com Deus. Somos o que somos diante de Deus e pouco nos importa o que pensam as criaturas. Sejam violentos consigo mesmos. Se continuarem a amar o mal em qualquer espécie, se nós continuamos a amar o mal aonde ele estiver, em qualquer tamanho que ele for, em qualquer circunstância, sobretudo na dureza com relação ao próximo, Deus pode nos castigar, tirando de nós o desejo de arrepender, o desejo de pedir perdão. Aí acabou. Seu fulano não quer deixar os pecadinhos veniais, os apegos a seus próprios interesses, sua maledicência, sua maldadezinha. Deus o adverte 1, 2, 3 vezes, ele não muda. Certo dia, uma ocasião de pecado mortal lhe é sugerida, ele não resiste e cai. Deus tirou-lhe a graça? Ele mereceu por sua maldade, por sua insistência em ficar no mal. Ele segue no pecado, não se arrepende. Acabou. Está quase certo que ele irá para o inferno, se alguém não implorar por ele. Acabou. Acabou o arrependimento, acabou tudo. Os amigos lutam para lhe mostrar a necessidade de voltar atrás. Inútil, ele não quer. Não quer por quê? Porque ele não tem a graça do arrependimento que ele desprezou, cometendo pecados veniais friamente. Foi tirada por castigo. Ninguém mostra a luz a alguém que Deus castiga, mantendo nas trevas. Ele não tem mais esse princípio vital que lhe move a fazer a vontade de Deus. Terrível. Ninguém que está fora da graça de Deus pode merecer a graça do arrependimento. O princípio do mérito, do direito à recompensa é a graça. Perde-se a graça, perde-se o direito à recompensa. Perde-se a graça do arrependimento. É verdade? É sério isso? Por favor, não pequem friamente, não façam nada sabendo que está errado, que ofende a Deus. Parem de ver isso. Parem de fazer aquilo, parem de omitir isso, fujam das ocasiões, corram para o confessionário quando um acidente acontecer, corram, hoje, não amanhã. Eu estou disponível a qualquer hora na nossa casa de formação, é fácil o contato. A confissão é um grande sacramento. Se eu estou na graça de Deus, minha mãe, mantenha-me. Se eu não estou, colocai-me sem demora. Se não consegue a graça, se não consegue confessar, peça a graça de ver claramente sua miséria. Estando em pecado, não permaneça assim, é uma loucura, a mais completa. Deus decidiu, ao nos criar, o número de pecados que nos perdoaria, de Santo Afonso. Seu fulano, outro, um rapaz de seus 15 anos, era virtuoso, bom, puro, mas era incitado ao pecado por más companhias. E agora eu falo para os rapazes, fujam das más companhias, fujam daquelas companhias que não te levam a Deus, fujam, não vale a pena ter uma amizade que não te edifica, corta. Santo Domingos Sávio cortava, Santo Stanislau Kostka cortava, São Luís Gonzaga cortava. Não caiam nessa história de que jovem é a si mesmo, é um engano. Então, seu fulano puro não rezou, não vigiou, e puro que era, foi pecar. Ele foi o primeiro a entrar no lugar do crime. Um terremoto misterioso se passou. A viga da casa caiu em cima dele, estourando seu crânio. Logo quando entravam os seus maliciosos companheiros, ficaram de fora. Ele foi na frente e morreu. Não entraram, apavorados com a cena, ao ver o cadáver de seu amigo que eles tinham levado para lá para pecar. Apavorados, eles vão à paróquia e pedem confissão. Para eles, Deus tinha decretado que perdoaria 5 vezes. Para o puro, nenhuma. Uma.
Cuidado com aquela tentação tão velha como o inferno. Está tudo sob controle, Padre. Comigo será diferente. Quando eu ficar velho, eu me converto. Eu peco agora com vistas de me confessar amanhã. Vou pecar agora, pois eu confesso com o Padre. Santo Afonso fala desse pecado. Terrível. Quantos não chegarão amanhã? Quantos dormiram em pecado mortal e acordaram aonde? Que susto quando acordaram. Eles pensavam que estavam sonhando. Dormiram e não acordaram. Acordaram no inferno. As moças, sejam fortes com a tentação da sensualidade. É um engano, um engano. Sejam generosas cobrindo-se bem. Alonguem as mangas e as saias. Não importa quem diga. Não diminuam o decote, pelo amor de Deus. Os senhores não sabem o que se passa na cabeça dos homens? O que os senhores são capazes de fazer? Façam isso por amor à virtude deles. Que partam sozinhas ao inferno aquelas amigas e companheiras que riem de vocês. Ao inferno. O mesmo eu falo em todos os sentidos, para todos, com relação a qualquer más amizades. Cortem sem frouxidão as más amizades. Não deixem seus filhos com más amizades. Não deixem. Ah, mas eles querem que os filhos deles fiquem numa bola de cristal. É isso mesmo, nem numa bola de vidro. É isso mesmo que eu quero. Da bola de vidro para o céu. Não deixem. Eles vão começar facilmente, quando tem mais amizades, a usar o telefone celular no quarto, sozinhos. E os senhores sabem o que eu estou querendo dizer. Pode ser irrecuperável. A graça passa. Nosso fim é sermos santos. Não termos muitos amigos. Nosso fim não é ter muitos amigos. Raramente um santo terá muitos amigos verdadeiros nesta vida. Muitos amigos são os do céu, esses que nós devemos querer. Não brinquem com Deus. Tem católico que brinca com Deus. Nossa Senhora em Quito disse que as sociedades secretas dominariam o mundo por causa do pecado oculto dos católicos. Sim, pecado oculto, escondido. Finjo que sou uma coisa na frente, mas atrás sou outra. O machado já está posto na árvore. Os mundanos não têm a graça do arrependimento. Os teólogos afirmam que nem Deus pode, com toda a sua onipotência, perdoar alguém que não quer o perdão. Peçam a graça todos os dias da confissão. Peçam a Nossa Senhora e ela lhes dará. O pecado mortal é grave, porque diz Santo Afonso, se Deus pudesse morrer, o mataria. É uma declaração de guerra a Deus. Olha a malícia. Quando alguém peca mortalmente, dá um tiro no coração de Deus. Ele só não morre porque o coração dele é imortal, mas o tiro existe. O tiro foi dado? Peçam muito a Nossa Senhora a graça. Peçam a Nossa Senhora durante a missa a graça de tomar seu filho nos braços, seu filho humilhado, morto, sangrando, coroado de espinhos, e oferecer à Santíssima Trindade, pedindo a graça de estar segundo sempre os pensamentos de Deus e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e nunca separado dele. E que se por culpa nossa nós nos afastássemos dele, que ela nos cubra de desgraças e infelicidades, para que sem demora nós corramos novamente ao seu seio de amor e dali vamos para o céu. Desculpe o tamanho do sermão, mas é necessário. E o que eu desejo paternalmente para os senhores e que eu vou pedir nessa missa é essa graça, de sempre temerem a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.